Vou pedir para que Elton agora fique à vontade para falar do Bahia e do futebol. Fique à vontade. Bom, mais uma vez bom dia a todos. Você me propôs falar um pouco sobre o ano do Bahia de 2019 e uma perspectiva para 2020, né? E eu sempre faço reflexões com relação a planejamento. Eu acho que isso me ajuda até a pensar 10 vezes antes de falar alguma coisa. E quando você propôs isso, o JB propôs isso, eu fui fazer um retrospecto do que foi o Bahia, ou do que é o Bahia nesse período pós-democrático, se assim podemos chamar, de 2014 para cá. E percebi que em 2013, que foi o último ano antes da democracia, houve a eleição em 2013, mas efetivamente em 2014 que começou tudo, e boa parte de 2013 ainda foi na gestão do Marcelo Guimarães Filho. O Bahia, aí tratando um pouco do futebol, o Bahia contratou 22 jogadores. E aí não cabe nem lembrar que desses 22 jogadores vieram alguns que inclusive estão hoje no Bahia, né? O caso do Lucas Fonseca e do Fernandão, saíram e voltaram, naquela oportunidade estiveram no Bahia em 2013, mas também contratou alguns jogadores que muito torcedor quer esquecer, né? Potita, Paulo Rosales. E tem um que o torcedor do Bahia não esquece até hoje, Barreto, e que me acompanha até hoje, que é um cara chamado Fred Adu. Você já vai perceber o porquê, né? Ficou, ele foi embora, mas ele continuou aqui até 2020. Fred Adibes, né? Fred Adibes, né? Aqui na Bahia a gente não coloca, você sabe, né, Barreto? Que ele na Bahia agora. Adibes, Fred Adibes. E aí veio em 2014, o Fernando Schmidt contratou mais jogadores do que em 2013. Em 2015 o Marcelo contratou menos, mas contratou mais do que no último ano do Marcelo Guimarães Filho. E se a gente pegar esses 6 anos de democracia, a média de contratações do Bahia é de 21,5 jogadores, ou seja, meio jogador a menos do que contratou no último ano pré-democrático. É claro que, como eu disse, existem alguns jogadores que a gente, claro, descarta, mas ainda é um número muito alto. É claro que a gente pode ponderar também que nesse período o Bahia conquistou 5 títulos, conquistou 4 estaduais, conquistou uma Copa do Nordeste, chegou a outras 2 finais de Copa do Nordeste, chegou a quarta de final de Copa do Brasil, quarta de final de Sul-Americana, contratou jogadores detendo 100% dos direitos em algumas situações, investiu em alguns atletas. É claro que isso tem que ser ponderado, mas ainda é um número muito alto de contratações. Ano passado o Bahia fez 17, já o menor nesse sentido. Não estou contando aqui o Sub-23, né, jogadores que vêm para a equipe de transição, jogadores que efetivamente vieram para a equipe profissional. Ainda é 17, ainda é um número muito alto. E aí tem aquela questão que eu sempre faço analogia com o nosso dia a dia. Eu não sei se aqui alguém ganha R$1 milhão por mês de salário. Se alguém... Não vale você levantar a mão. Alguém aqui ganha R$1 milhão por mês? Imagino que não, né? Tirando um Barreto, eu acho que ninguém. Eu acho que eu também levantei muito sarrafo nesse caso, né? Mas digamos que você é um cara que ganha... Eu vou revelar aqui meu salário. Eu ganho R$100 mil por mês. O Jair Barão ganha 250. Eu ganho R$100 mil por mês. O cara que ganha R$100 mil por mês, normalmente o cara vai frequentar boas festas, vai ter um carro do ano, vai querer estar sempre no hype da sociedade, e vai se acostumar com uma situação de conforto. Só que o tempo vai passando e você vai querendo aquilo muito mais, a economia vai mudando, você continua gastando do mesmo jeito, quando você vai olhar você está todo endividado. E aí o cara que ganha R$100 mil, os R$100 mil já não paga as contas dele. E aí chega um momento que você tem que rever o seu orçamento, né? Você passa a gastar menos do que ganha, e às vezes até muito menos do que ganha, o restante você usa para pagar as dívidas que você fez ao longo do seu período de esbanjamento, né? E eu acho que é isso que tem acontecido com alguns clubes de futebol. O Flamengo é um exemplo, o Bahia é um exemplo, o Santos é um exemplo.
Mas existem aqueles que continuam esbanjando e gastando pra caramba, mesmo não tendo dinheiro. O Cruzeiro é um exemplo. Mesmo o Cruzeiro tendo ganhado 2 títulos de Copa do Brasil e faturado o que muitos clubes do Brasil não faturaram nos últimos 20 anos. Em 2 anos o Cruzeiro conseguiu isso e no ano seguinte caiu para a segunda divisão. Por que eu estou falando isso? O Bahia hoje é um clube que se preocupou muito mais em se adequar ao que ganha. É o cara que percebeu que estava gastando demais o que não tinha e nesses últimos anos tem feito isso. E isso, claro que implica em muitas questões, né? Você olhar para 2020 e perceber que o Bahia já fez 6 contratações, e aí fazendo conta de padeiro, né? O Bahia dos 17 do ano passado, 9 permanecem para 2020. Significa que outros 8 não serviram. Diria que não serviram, vírgula, porque 2 acabaram saindo no meio do caminho, ou no final. O Douglas Augusto foi no meio do caminho e o Arthur, por questões contratuais, não permanece. Então, desses 7 aí, desses 8 aí, 2 não foram porque o Bahia quis mandar embora, mas ainda é um número muito alto. Então, se a gente fizer essa conta aí para equilibrar, no máximo 10 contratações em 2020 seriam suficientes para manter um elenco que você tem 30 jogadores e desses 30 jogadores você trabalha com uma margem de 30% de jogadores da base, significa ali que aproximadamente você tem 10 atletas desses 30 da base, dos outros 20, 12 ou 13 são remanescentes, né, jogadores que agradaram ou que fizeram a base, você tem que manter uma base para o ano seguinte, então sobra ali uma margem de 7 contratações, 10 ainda é muito. Então, o que eu percebo é um Bahia muito bem estruturado hoje, nas suas ações afirmativas, na sua consolidação de patrimônio, no resgate da sua imagem, aparecendo muito mais uma redação positivamente do que negativamente, né? A imprensa nacional trazendo o Bahia de novo para o patamar onde ele já esteve durante muito tempo positivamente, mas ainda o ponto a ser atacado é o futebol, justamente porque é a atividade fim do clube. É claro que eu fiz essa comparação aqui de salários, mas a gente pode questionar, o futebol tem a questão da paixão, né, envolvida, então tem um torcedor que fica pedindo contratação, às vezes o dirigente vai na onda, às vezes 2, 3 derrotas ali, o cara pressionado manda o treinador embora, prejudica o andamento do trabalho, contrata um técnico de um perfil que não é compatível com o elenco, enfim, tem tudo isso, a gente sabe que é envolvido, e aí entra o papel da imprensa, às vezes, nesse questionamento, que é ponderar, né, que é frear um pouco a paixão, que é analisar de uma forma racional, às vezes colocar o dedo na ferida, é o caso do Cruzeiro, por exemplo, né, o papel da imprensa foi fundamental para que tudo que o torcedor do Cruzeiro hoje acompanha, e que aconteceu também com o próprio Bahia no período de intervenção, no período que estourou tudo isso, que resultou, né, na democracia do Bahia, a imprensa tem esse papel também, mas o clube de futebol, a gente sabe que a atividade fim é o campo, né, termina no campo, eu sempre falo isso, o futebol termina, não começa no campo, e o começo do Bahia, que é essa gestão mais responsável, obviamente que não vai trazer o fruto, né, imediato, né, do que o torcedor quer, disputar um título brasileiro, né, está nas cabeças do futebol brasileiro, justamente porque existe essa necessidade de ser responsável com o futebol. Então eu fiz essa reflexão, né, que eu acho que é válida. 2020, imagino que vai ser um ano melhor que 2019, justamente por esse aprendizado, e justamente porque a cada ano que passa, você tem essa reserva para pagar as dívidas que você fez ao longo do seu período aí de, vou usar uma palavra aqui, porra louca, porque o futebol brasileiro tem muitos, e agora sim o time dentro de campo pode começar a se consolidar. É claro que o torcedor vai cobrar, e é necessário que cobre, mas eu acho que essa reunião aqui, inclusive, é fruto de que a torcida também tem mudado a mentalidade com relação a uma gestão de futebol, a como um clube de futebol precisa se organizar. Eu vinha conversando com o Rogério, inclusive no caminho, de que uma reunião como essa aconteceria num momento desesperador, né, de o time cair, ter que mudar a diretoria,
a gestão tem seus problemas, mas tem muito mais hoje virtudes do que defeitos. E mesmo assim a gente vê uma reunião de torcedores querendo que o Bahia melhore. Então a hora de consertar o telhado é quando o sol está brilhando, né? Porque quando está chovendo é muito difícil subir no telhado. Então acho que essa reflexão é que acaba ficando para esse ano de 2020. Esses dias o torcedor me procurou e falou assim: o Jatobá, o Bahia precisa contratar. Eu falei: a gente nem viu o time jogar ainda. Você já sabe que já precisa contratar, porque tem deficiências e precisa contratar. Aí eu falei: me dê a oportunidade de ver o time jogar, aí depois a gente cobra. Quer dizer, a gente nem viu o time entrar em campo. Quer dizer, vamos contratar, vamos onerar o nosso orçamento, vamos gastar mais do que a gente pode já agora, sem ter visto sequer o resultado do time, sem ter jogado, sem ter visto o time jogar. Então, o torcedor tem essa questão da paixão, né? Ele acha que tem que contratar, porque contratando um monte, você vai ter um monte de opções. Aí eu comentei, eu disse: dentro dessa linha que você falou, o Bahia não pode, não deve, só em casos de emergência mesmo, gastar mais do que tem. Porque aí a gente vai cair nos casos que nós já vimos, que nós já passamos por isso. Todo mundo sabe das histórias que nós vivemos durante muitos anos, do que chamamos de a Era das Trevas, né? Então, obrigado pela sua explicação.